Espaço agora no Inferno para entrevista com o nosso convidado de hoje, o deputado do PSD, Eduardo Teixeira. Eduardo Teixeira, muito bem-vindo ao Inferno, um sítio apropriado sempre para receber pessoas da Casa da Democracia, têm vindo cá vários. Não sei se já conhecia o Inferno, este em particular ou o outro mais em geral? Sim, já tive a oportunidade de ver programas. Pronto, então Muito temos aqui o nosso Inferno à vista, uma vez que é eleito por Viana do Castelo, escolhemos falar dos estaleiros de Viana, que é um assunto, e comentava consigo em off, que o deputado Abel Batista do CDS disse que estaria resolvido, ou que foi preciso um governo de centro-direita para resolver este problema. Isto é um problema resolvido dos estaleiros de Viana? Não, tem que haver uma solução para os estaleiros. Há muitos anos que os estaleiros têm uma situação de absoluto desequilíbrio dos seus capitais próprios, absoluta dificuldade na construção naval sem prejuízo, com largas deficiências que não passa pela qualidade que de facto os estaleiros navais têm e os trabalhadores na construção naval. E, portanto, é uma questão de gestão. É uma empresa com muitas dezenas de anos, é uma empresa que representa muito para Portugal, é uma atividade estratégica e que nós queremos manter a atividade estratégica. E, portanto, os eleitos do PSD por Viana do Castelo tentam e defenderão a manutenção da atividade, que é o mais importante. Agora, sabemos que tínhamos um dossiê de todos muito difícil. Em 2006, o ex-ministro da Defesa de então apontou o caminho e decidiu privatizar a empresa. O ministro Luís Amado. Exatamente. E, portanto, a partir daí, inicia-se um ciclo de acumulação de prejuízos muito elevados. É bom termos a noção que a construção dos barcos em Viana do Castelo, a partir daquela, entre 2006 e 2011, foram largas dezenas de milhões de euros de prejuízos. Será que os prejuízos eram decorrentes da evolução da obra? Não. O problema que surgia é que, à partida, quando se iniciava a construção dos barcos, já sabia que ia dar prejuízo. E, portanto, o Estado assumia... De uma maneira, o Estado estava a financiar a construção naval para o estrangeiro, é isso? O Estado assumia que se construía com prejuízo. E qual era a solução? A solução é que o Estado injetava todos os anos cerca de 40 milhões de euros na empresa e, portanto, estamos a falar de 110 mil euros por dia para manter a atividade. E, portanto, era uma situação que era insustentável. E esse governo do PS identificou a necessidade da abertura. Mais tarde, em 2010, até formalizou uma parceria com uma empresa estrangeira porque tinha a necessidade de encontrar uma solução, mas depois tivemos, neste entretanto, entre 2006 e 2010, tivemos em 2009 algo que foi, de facto, um grande problema para a imagem internacional que os estaleiros tinham, que era irrepreensível. No início da década de 2000 eu tinha recebido um prémio internacional da construção naval. Nós somos bons e éramos bons na construção naval. E não havia história de um armador recusar um navio. Quando se constrói um navio, está-se a falar de muitas dezenas de milhões de euros. No caso, em concreto, de 2 navios que tinham sido encomendados por um governo açoriano, um governo também socialista, a uma empresa que era nacional e é estratégica, que era detida na época pelo governo, que também era socialista. Aconteceu em 23 de dezembro de 2009, num acordo arbitral entre as partes, assumir que não se entregava o navio, supostamente porque tinha uma deficiência na velocidade de cerca de 1 nó. Situação que depois se confirmou quando o navio fez um teste recente da vinda aqui para o Alfeite, que até ultrapassava essa velocidade. O facto Portanto, é que acho que foi uma alavanca, a partir daí as coisas pioraram. Ouvimos ontem o Presidente da Hipordef a dizer que essa foi a certidão de óbito dos estaleiros navais. A partir daí tiveram imensas dificuldades. Nós temos num paradigma atual do país, temos um barco que foi construído em Portugal por uma empresa pública que custou 54 milhões de euros. Temos um outro segundo, o anticiclone, construído já em peças e, portanto, existe parte do casco do navio. São 70 milhões de euros que estão por resolver, não é? Que estão por resolver. E em simultâneo temos um paradigma interessante, que é os açorianos necessitam dos barcos e andam todos os anos a abrir concursos internacionais para fretar para fazerem aluguéis, pagando também dezenas de milhões de euros. Vai ser a Martifera a conseguir resolver essa questão se confirmar a subconcessão? Eles que são candidatos únicos e que têm um grande passivo. Parece uma empresa com prejuízos
tem capacidade para Repare fazer que isso. não era a solução que nós defendíamos. Nós, quando iniciamos em 2009 o nosso mandato de deputados e há um novo governo, e o governo é que tutela essa área, todos defendemos que era prematuro uma reestruturação da empresa, que era um dos caminhos que o Partido Socialista nos tinha deixado ficar resolvido, despedindo logo à partida 420 trabalhadores. E, portanto, era uma solução drástica, porque a partir daí o Estado depois tinha que injetar mais 100 milhões de euros na empresa para tentar equilibrar minimamente a empresa e descobriu-se que o Estado não pode injetar, porque isso interfere nas regras europeias da concorrência, não podia injetar mais dinheiro e, portanto, essa solução não era a solução, quer pelo lado do emprego, quer pela inexecuibilidade de pôr mais milhões de euros, porque já tinha posto ao longo desde 2006 até 2011, pôs na empresa 400 milhões de euros que foram considerados pela Comissão Europeia ajudas ilegais e que depois acabaram por abrir um processo por 180 milhões de euros, perdoando parte do montante, na altura em que nós defendíamos a reprivatização da empresa, que foi em fevereiro de 2012. Portanto, nós apontamos o caminho da reprivatização, da abertura ao capital. Mas não vai ser assim, vai ser uma empresa vai ser ficar com a concessão. Não a reprivatização, porque não é possível, face a esta abertura pela Comissão Europeia, vai ser um processo de subconcessão. E, portanto, não é o processo que nós defendíamos. É um processo possível para tentar salvaguardar todas as partes, mas com duas premissas para nós que são essenciais. Primeira premissa, para que a atividade naval se mantenha, ou seja, quando nós hoje vemos na imprensa que a atividade naval e a empresa encerrará, eu diria que há alguma falácia no meio disto tudo. Se fosse esse o caminho, nós tínhamos seguido no passado o caminho que o Partido Socialista tinha apontado, que era despedir os trabalhadores. Eles vão ser despedidos de qualquer forma, não é? Aliás, o Estado vai ganhar 30 milhões de euros, vai gastar 30 milhões de euros com esses despedimentos, entretanto. Não, o que a Martin Fer anunciou ao mercado, portanto, isto é anunciado à CMVM na semana passada, é a intenção de assegurar, de adquirir a subconcessão para assegurar a atividade naval em Viana do Castelo e em Portugal de longa escala. Ponto número 1. Ponto número 2, também disse que iria criar 400 postos de trabalho e mais tarde, numa entrevista, disse que criaria 1000. As expectativas de negócio que tinha, se concretizassem, poderia até criar 1000 postos de trabalho diretos. E, portanto, o estaleiro naval acredita nesse efeito de multiplicação. Agora, nós temos que perceber o quadro pessoal da empresa. É altamente qualificada, fazem muito bem o seu trabalho, foi posto em causa, de facto, pelo governo açoriano ao rescindir um contrato de um barco que ainda está aqui, bem perto, um barco que é absolutamente luxuoso, que foi encomendado pelo governo açoriano e que agora não quis e que o Estado está aqui no meio de uma autonomia regional de eles dizerem não querem. Ao ponto de nem sequer prestar contas do Parlamento Nacional. Nós, na Comissão de Defesa Nacional, solicitamos a vinda do presidente desta empresa açoriana, que é detida pelo Estado, da Atlantic Line, e agradeceu o convite, mas recusava a sua participação no Parlamento. Não pode ser intimado, não é? E, portanto, nós temos aqui um problema que o Partido Socialista, com certeza, terá que se empenhar, porque os eleitos do Governo Regional, como os eleitos na Assembleia da República, como até a Câmara Municipal, que é socialista, todos têm por trás, todos têm uma característica, são todos eleitos pelo Partido Socialista, e está em causa aqui o interesse nacional de não haver um duplo despesismo. Nós temos um barco que custa dinheiro em manutenção, em seguros, em atracagem, parado, e temos, por outro lado, um Governo Regional a gastar milhões a fretar navios, quando esse Governo Regional tinha adquirido 2 navios e que estão parados, e que o estaleiro naval de Viana do Castelo está, no fundo, privado desse valor e que abalou a imagem internacional. Nós temos que fazer algo para que esta importante atividade se mantenha em Viana do Castelo e para que se criem, de facto, essencialmente com os postos de trabalho que existem, que se consiga criar emprego na região, dando emprego a essas pessoas que trabalhavam nos estaleiros navais, mas que os seus direitos também não sejam postos em causa. E por isso é que ouvimos falar nas indemnizações dos 30 milhões de euros. Há muitos trabalhadores, cerca de 239 trabalhadores, têm acima de 57 anos. Estão numa situação quase de pré-reforma. E, portanto, se passassem só pura e simplesmente por uma situação de desemprego, se passassem pura e simplesmente por uma situação de transição, poderiam, dentro de 1, 2, 3 anos, ser posto de problema e não asseguravam os seus direitos. O Estado estava altamente deficitário naquela empresa. Em junho de 2011, para além de um passivo de quase 300 milhões de euros,
tinha-se uma situação de 100 milhões de capitais próprios negativos, ou seja, aquela empresa estava em falência técnica. E agora vem. E estava devedora para com o Fundo de Pensões dos Trabalhadores em cerca de 14 milhões de euros. Portanto, o Estado também estava a ser incumpridor e nós temos que criar soluções. Não são as mais simpáticas, mas temos que dar futuro à atividade e dar emprego à região. Eduardo Teixeira, obrigado por ter vindo ao Inferno, por dar este esclarecimento. Fica esta noção. Eduardo Teixeira do PSD, para já é a solução possível. A seguir fechamos o Inferno com a previsão do Estado do Estado.